Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio o gerente de sustentabilidade da Abiov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Bernardo Pires. Nós vamos falar sobre o papel da indústria de soja na valorização da produção sustentável brasileira. No quadro Ideia Sustentável, vamos saber mais sobre o projeto ABC Cerrado, iniciativa que reúne a capacitação do produtor rural e a conservação do meio ambiente. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui Bernardo Pires, ele é gerente de sustentabilidade da Abiov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Bernardo, seja muito bem-vindo, obrigada por estar de novo aqui no Terra Viva com a gente. Obrigado, Samanta, é sempre um prazer poder participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Uma honra pra gente, porque o cara sabe tudo, a parte técnica de óleos, a parte técnica do que está acontecendo, a gente vai te explorar hoje aqui, vamos lá. Vamos lá. Bernardo, vamos começar com uma leitura. Nós estamos num momento ambiental do mundo que a gente está percebendo que é pauta o meio ambiente, né? A parte de sustentabilidade, de mudança de matriz energética. Tivemos aí grandes eventos ambientais, a parte de incêndios da Amazônia, que eu volto a dizer aqui, não foi a maior dos últimos tempos, mas foi grande. Esse grande incêndio, essa catástrofe que está acontecendo na Austrália. E aí a gente fala, nossa, que link que tem tudo isso com a Abiov? Conta um pouquinho para o nosso produtor o que é a Abiov e o que ela faz. Samanta, a Abiov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ela foi criada em 1981. Então, é uma associação muito tradicional, vai completar aí quase 40 anos, né? São 13 empresas associadas que representam hoje 65% do mercado de soja. E nós trabalhamos muito próximos à ANEC, que é uma outra associação, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, e juntos nós perfazemos aí quase 85% do poder de compra de soja no Brasil. Então, Nossa. Os programas são feitos setorialmente. Isso é muito importante até para manter a isonomia de competitividade. E a nossa leitura, inclusive você comentou bem sobre as queimadas, nós fizemos um estudo que dos 10 municípios que mais tiveram queimadas na Amazônia, eles praticamente não têm nenhum vínculo, por exemplo, com sojicultura, com soja. Então, há uma dissociação completa de onde se pratica agricultura e onde ocorreram essas queimadas. Então, isso é bastante muito curioso, importante. Na verdade, e a gente precisa observar. A gente aqui costuma fazer a seguinte análise, não sei se você concorda comigo. Ao produtor, principalmente ao agricultor, não interessa fogo. Ele já está com a área aberta, ele está plantando. Se ele tiver, por exemplo, mas quer abrir mais um pedaço, ele vai ser multado, embargado, o produto dele vai ter restrição de mercado. Quer dizer, não é a ele que interessa. Obviamente, não é o produtor que faz esse tipo de prática. Né? Então, a gente associa sempre a grileiro, associa ladrão de madeira, é crime. Especulação imobiliária, né? Muita especulação imobiliária, mas não tem a ver com o produtor. Então, você veio aqui só confirmar para mim. Exatamente. O produtor, muito pelo contrário. O produtor que nós lidamos no dia a dia, né? O sojicultor, o produtor de milho, de grãos, ele tem muita consciência, ele não quer nenhum problema de multa, de autuações, de embargo. Ele sabe que a imagem do produto dele está sendo vista lá fora. O nosso mercado, por exemplo, na Europa, 50% do nosso farelo vai para a Europa. Nossa, como é que ele vai manchar essa imagem lá com o comprador do produto dele? E a gente, nos últimos 10 anos, tem sido visto como a quinta potência agrícola do mundo e o grande potencial ambiental do mundo. Então, a gente tem 63% das nossas reservas, né, ainda de vegetação nativa, e a quinta potência agrícola do mundo. Quem sabe aí caminhando para até galgar mais degraus aí. Isso não se deve só ao nosso tamanho, né? Não. Bom, o Brasil, você sabe que são 851 milhões de hectares. Ou seja, a gente tem aí, claro, a nos ajudar esse continente que é o Brasil. E nós, em área, nós temos uma vantagem. Mas a gente estava comentando a respeito do aumento de produtividade que nós tivemos, né? De uso de área versus produtividade. Impressionante, Samanta. Na década de 80, vamos tirar o exemplo da soja, né? Que o Brasil hoje é o principal produtor e exportador do mundo de soja.
Em 1980, a área plantada era de 8 milhões de hectares e a produção de 12 milhões de toneladas. Quatro vezes. 8 milhões de hectares, 12 milhões de toneladas, a produtividade de 1.500 quilos por hectare. Certo. 40 anos depois, então agora em 2020, aí dados de uma hora atrás da Conab, a produtividade nessa safra 19 e 20 vai para 122 milhões de toneladas. Ano passado foi 116, aumento de 6%, 122 milhões de toneladas. Numa área de 36 milhões de hectares. Então, é fácil comparar. Se você saiu de uma produção de 12 milhões de toneladas em 1980 para 122 milhões de toneladas em 2020, a produção aumentou 10 vezes. E a área, que era de 8 milhões de hectares, foi para 36 milhões de hectares. Mais ou menos 4 vezes e meia. Ou seja, aonde que está sensacional. Onde faltou o número? O que aconteceu? Como que a área aumenta 4 vezes, a produção 10 vezes? E aí é o mérito do nosso produtor, agricultura de precisão, melhoramento genético, né? Novos cultivares. O produtor rural brasileiro que tem o mérito, tem um troféu aí de eficiência, e isso naturalmente reverte em menos impacto ambiental, menos conversão de áreas nativas. Então, a gente fica muito feliz de trazer esses números e poder enaltecer o papel do produtor rural brasileiro. Eu já quero falar daqui a pouco desses números, porque são bem fresquinhos, a gente vai falar mais deles. Mas, continuando nessa seara de sustentabilidade, nós temos hoje a produção usando a área de uma forma não só eficiente do ponto de vista tecnológico e com muita eficiência, mas do ponto de vista de sustentabilidade, o Código Florestal é único no mundo. Né? Nós não temos outro local no mundo, e isso eu posso falar porque eu estudo isso. Não existe reserva legal e nada parecido que tenha uma restrição do uso da propriedade privada para o bem do meio ambiente coletivo. E áreas de preservação permanente, né? Que são as margens de rios, encostas, nascentes, topo de morro, que já são protegidas pela lei só por estarem ali existindo. Exatamente. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, além do uso correto, eficiente e produtivo do solo, nós temos a parte de proteção. Exatamente. Né? Que traz para esse produtor um diferencial ainda maior com relação à sustentabilidade. Exatamente. Estima-se que a área de reserva legal mais APP no Brasil equivale a quase 250 milhões de hectares. Então... É área pra caramba. São muitos países europeus aí, né? Me fala um pouquinho, já que a gente conheceu um pouquinho da Biov, do programa que eu acho que é o programa cara da Biov, que é o Soja Plus. O que é esse programa? E ao produtor que está nos assistindo, ele pode fazer parte? Como é que funciona? Bom, a Biov, então, ela tem a importância de gerar estatísticas, de ajudar o governo na formulação de políticas públicas e também de promover a boa imagem do agronegócio brasileiro. E qual é a forma de promover essa boa imagem? Até a gente citou há pouco, essa importância do mercado europeu. São 5 bilhões de dólares de farelo por ano exportados para a Europa. É você ajudar o produtor na gestão ambiental, social e econômica, que é o tripé da sustentabilidade. Certo. E como que a gente faz isso? Há 10 anos, nós promovemos o programa Soja Plus, que hoje é o maior programa de assistência técnica privado do Brasil. É o maior do Brasil. É o maior do Brasil. Olha que bacana. Estamos há 10 anos já trabalhando em estreita aliança com os produtores rurais. Nós iniciamos em 2011 com a ProSoja Mato Grosso e a FAMATO, o Senar Mato Grosso. E hoje nós estamos em 5 estados e a partir do mês que vem vamos para o 6º estado. Então hoje nós operamos na Bahia, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. E a partir de fevereiro as atividades serão iniciadas no Maranhão. Olha só, você que está assistindo, que está em um desses estados aí, daqui a pouco a gente vai dizer como é que você chega lá, viu? Como é que você pode, se você pode, como você pode participar do Soja Plus. Todo mundo é bem-vindo. Tá. E antes de você continuar, esse programa é específico para o produtor rural, o Soja Plus. Exatamente. E pode ser, o nosso carro-chefe, até o próprio nome diz Soja Plus, é o sojicultor. Mas... como é um programa que envolve a gestão da propriedade, ele poderia se denominar AgroPlus, porque todo o material que a gente conduz em sala de aula, disponibiliza nas fazendas, ele atende a qualquer propriedade rural.
Olha que bacana. Então, assim, ele O sujeito que planta qualquer outra coisa, ele pode... Isso. Não há uma restrição efetiva ao plantador de soja, ou então das outras oleaginosas, né? Que Não. também estão... Inclusive, originou lá em Minas o Café Plus. Então, já tem... Aqui em São Paulo, a Raizen está fazendo Cana Plus. Então, tem várias derivações. O importante é que vocês inspiraram os plus do agro. Exatamente. A gente fala... Vamos continuar falando do Soja Plus, porque agora eu preciso dar uma paradinha aqui, porque no nosso Ação Sustentável é hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, presta atenção. O assunto é compensação de reserva legal. As compensações estão, afinal, acontecendo. A gente, com essa confusão de datas do Código Florestal, o produtor está passível de multas? A resposta vem para você no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a entrevista com Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da BIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Já já a gente volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa ficou em aberto aqui a questão da compensação de reserva legal. Muita gente perguntando se as compensações estão acontecendo. Então, um breve relatinho, assim, um breve histórico para a gente lembrar. Compensação é quando você não tem a porcentagem que a lei exige de reserva legal dentro da propriedade e você vai compensar, vai colocar fora da sua propriedade essa reserva legal. O que tem chegado aqui para a gente é muita dúvida a respeito de estados que estão fazendo acontecer, que estão homologando até o final esse processo de compensação, aceitando as áreas oferecidas. E a resposta que a gente tem, infelizmente, é que não estão acontecendo essas homologações, essas conclusões dos processos de compensação, até agora não tenho conhecimento. Em São Paulo ainda não se efetivou, Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná sequer aceita a proposta e a gente precisa fazer isso acontecer, porque até o final de 2020, quem fizer o CAR vai poder fazer essa compensação e esse pedido de compensação vai ter que acontecer. Então, a compensação é possível, ela está prevista no Código Florestal, no mesmo bioma é possível compensar essas áreas. Se for fora do estado, tem que ser em áreas prioritárias de conservação ou em parques, reservas, etc. E tem que haver um convênio entre os estados, né? Os dois, um que cede a reserva e outro que recebe a reserva. Mas esses processos ainda não estão concluídos. A lei permite. No estado de São Paulo, inclusive, tem decretos que dizem como fazer essa compensação de reserva legal. O que falta ainda é que o estado se mexa, o órgão ambiental, ou aqui no caso de São Paulo, é o órgão da agricultura, né? A Secretaria de Agricultura que vai fazer esse processo. Mas ainda precisa haver um procedimento para finalizar isso e a gente está aguardando. Se você que está aí assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção no telefone 3131 3719, ok? Nós vamos agora ao Ideia Sustentável. Nesta propriedade em Arapoema, no Tocantins, a pastagem é tratada como lavoura. A adubação e manejo produtivo feitos da forma correta garantem uma vegetação mais vigorosa e resistente aos períodos de seca. E a rotação de áreas permite que o gado sempre tenha alimento farto. As orientações foram passadas pelos técnicos de campo do projeto ABC Cerrado. A partir da divisão de pasto, você intensifica esse pastejo, né? Não ocorrendo aí o sobrepastejo ou o subpastejo, fazendo um bom manejo de altura, né, dessas pastagens, entrada e saída desse pastejo. Todas as informações a gente tenta passar para o produtor, né, para ele poder fazer o melhor manejo possível para estar obtendo aí êxito nessa atividade agropecuária dele. Com a pastagem recuperada, é possível aumentar o número de animais por hectare. O gado ganha peso mais rápido e o abate acontece com menos tempo, o que gera mais renda para o produtor. Era de 4 animais por hectare, hoje trabalho com 8. Entendeu? E consegui matar de reduzir de 30 meses para 20 meses.
um abate aí de 13,5 a 14 arroba. Este caso bem sucedido em Tocantins é um dos quase 2.000 produtores rurais atendidos pelo Senar com assistência técnica e gerencial em todo o país. O projeto ABC Cerrado também capacitou 7.800 pessoas nas tecnologias de baixa emissão de carbono. Medidas que evitaram a abertura de novas áreas para o pasto e ampliaram o sequestro de carbono da atmosfera, necessário para o desenvolvimento das plantas. Em Piraquê, no norte do estado, Silvio foi outro produtor atendido pelo ABC Cerrado. Ele já adotava o sistema de integração lavoura-pecuária, mas misturava as contas das atividades e não sabia onde tinha lucro ou prejuízo. No início eu ficava meio preocupado em relação a tirar dinheiro da pecuária e investindo na lavoura, né? E isso me preocupava. Aí, com a assistência, me deixou mais seguro em relação a isso e partir para separar uma conta da outra. A lavoura funcionar com o dinheiro dela e a pecuária com o dinheiro dela. Cada cultura, ela tem que se manter, né? A ideia nossa aqui é essa. Quantas arrobas está produzindo por ano, quantas arrobas por hectare. E dessa forma a gente só consegue organizando o rebanho, analisando o que a gente já fez, para planejar o futuro. Outra orientação do Senar foi o aproveitamento da produção agrícola da propriedade para a fabricação de alimento para o rebanho. Para isso, foi construída essa fábrica de ração, que proporcionou a diminuição do custo de alimento do gado, de R$ 1,65 para 95 centavos o quilo. O custo de produção na propriedade diminuiu 25%. Para o Silvio, melhor do que a economia foi saber que o resultado foi alcançado graças à filha, Juliana. Foi ela quem buscou a assistência técnica e gerencial do Senar. Uma pessoa do Senar foi na faculdade, né, onde eu estudo, e apresentou o programa para a gente, ABC Cerrado, e falou que estava tendo esse curso de recuperação de pastagens degradadas. E aí eu me interessei, fiz o curso e após a finalização, eles fizeram um sorteio e eu fui contemplada para poder receber uma assistência técnica aqui na fazenda. O projeto ABC Cerrado é um caso de sustentabilidade, viável economicamente ao produtor rural, benéfico para o meio ambiente e socialmente agregador. Além de garantir a geração de empregos no campo, desperta interesse de jovens em seguir na atividade agropecuária. Não só que eu permaneça aqui na fazenda, mas continue dando essa manutenção, né, e tentando melhorar cada vez mais. Todo esse convívio, todo esse aprendizado que a gente teve serve também para refletir, né? Então, se está bem feito, tem que permanecer dessa forma e sempre procurando inovar, melhorar tecnologias para produzir sempre mais. Hoje você se vê como uma futura produtora rural? Com certeza. E para ajudar a Juliana e tantos outros produtores, o projeto ABC Cerrado também disponibiliza cursos de educação à distância totalmente gratuitos. São 6 cursos, um para cada uma das tecnologias do Plano ABC e mais um curso que fala sobre mudanças climáticas e agricultura. O curso está disponibilizado totalmente gratuito no nosso portal do EAD, portal EAD do Senar. As turmas são montadas periodicamente, pode ser acessado por qualquer pessoa, produtor rural, técnico, estudante que tiver interesse na temática e assim receber informações sobre essas tecnologias e sobre mudanças climáticas também. E a gente continua a nossa conversa com o gerente de sustentabilidade da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o Bernardo Pires. A gente estava falando do Soja Plus, que na verdade inspirou muitos outros plus por aí. É verdade. Porque o produtor, eu vejo que o produtor, principalmente o brasileiro, que tem uma infinidade de legislações, normas, regulamentos, portarias, instruções normativas para atender, ele fica meio perdido, né? Exatamente. Você pegou na veia. A parte teórica é muito importante. Então, nós oferecemos cursos, Samantha, entre 8 e 16 horas, porque é difícil também você levar o gerente ou o dono da fazenda, que é o nosso público-alvo, para falar de NR31, durante 16 horas em sala de aula. Gente, NR31 é aquela lei interminável, aquela norma interminável trabalhista que fala desde a espessura do colchão até a cor do cavalo do bandido, enfim, tem tudo lá, tá descrito lá. E vocês destrincham isso. A gente destrincha isso. Você sabia que, basicamente,
todas as multas e autuações hoje do Ministério do Trabalho em fazendas, praticamente todas são referência à NR31, as 256 normas da NR31. Olha só. Então, o produtor, na verdade, ele quer primeiro saber qual é a forma mais fácil, menos onerosa e mais eficiente para cumprir essa legislação. Com certeza. Então, a gente tem toda a parte teórica em sala de aula e depois a assistência técnica em loco na propriedade rural. Vai na fazenda dele. A gente vai na fazenda dele, tira um raio-x. Teve um produtor até que comentou com a gente que um dos nossos supervisores de campo esqueletou a fazenda dele. Adorei a expressão. Tirou um raio-x completo. Olha, aqui você pode ter um problema. Pode ter um problema e quais são as formas de contornar. Então, nós temos um checklist com quase 200 indicadores. Esses indicadores, todos eles são frutos de trabalho já de compilação de realmente multas e autuações reais de campo. Então, eu gosto desse termo, a gente blinda o produtor contra qualquer processo trabalhista, né? Parte ambiental, tudo que precisa. Blindar com relação a autuações, efetivamente, né? Sejam ambientais, sejam trabalhistas ou de qualquer outra ordem. Para ele ter mais sossego para fazer o que ele mais sabe fazer, que é produzir. Né? Então, porque às vezes o produtor hoje entrou numa esfera de empreendimento rural e às vezes ele gasta muito mais tempo cuidando dessa parte burocrática do que da própria lavoura. Né? Então, assim, a gente ajuda o produtor a respirar um pouco e poder se dedicar ao que ele mais gosta. E são cursos muito interessantes porque contam com o apoio do Senar, né? E não só a NR31, mas também a gente fala muito sobre Código Florestal, né? Como recuperar uma APP, como você pode fazer o próprio cadastro ambiental rural. Um outro tema que tem gerado muita atenção no campo, o produtor não sabe como atender, é a questão de gestão de resíduos. Nossa, é impressionante como isso está em voga agora. Exatamente. O que fazer com a carcaça de pneu do trator? O que fazer com óleo lubrificante? Com lâmpada fluorescente? Então, o produtor realmente ele tem muita dificuldade de como proceder nessa gestão dos resíduos. Né? E quando ele tem orientação, a gente percebe que o produtor ele é muito fiel a cumprir. Isso, porque a gente vê o sucesso que é, por exemplo, a destinação das embalagens de agrotóxicos. Se existe uma norma dizendo como tem que fazer, ele faz. Exatamente. O Brasil é recordista em recolhimento de reciclagem de embalagem. Morro de orgulho disso. Eu acho que essa parte orientativa, o produtor, principalmente o pequeno e médio, tem muita carência. E eles, assim que têm conhecimento do que deve fazer, quando tem recurso, por isso que a parte econômica é muito importante. Se o produtor está bem do ponto de vista econômico, se a gente consegue fazer uma boa gestão econômica, o ambiental e o social vai sozinho. É verdade. Ele que chama a gente, olha, eu preciso reformar aqui meu alojamento, quero recompor aqui minha APP, vem aqui, me ajuda. Dá uma olhada aqui, como é que eu posso fazer tecnicamente melhor isso, enfim. Então, essa parte econômica também, a gente é muito forte, trabalha com o produtor na questão de gestão de riscos, né? Planejamento financeiro, você reduzir qualquer desperdício na propriedade rural. Esses cursos têm, em média, que duração? Normalmente, 8 a 16 horas. 8 a 16 horas. Isso vocês dividem ou acontece tudo no mesmo dia? 1 e 2 dias, né? Certo. Dependendo. Então, não é muito tempo que você vai tirar o gerente ou o dono da fazenda. Só para você ter uma ideia, o curso do Senar oficial de NR31 para os funcionários é de 40 horas. E a gente modelou um curso muito mais dinâmico, resumido. Um intensivo. Um intensivo com o cerne da questão, para o gerente e o dono da fazenda. Então, esse aqui é o nosso público-alvo. Que é o foco e que é importante, que porque, é o gestor, na verdade, né? É quem está lá, o gestor. Exatamente. E vocês também distribuem, depois disso, kits. Isso. O que são esses kits? Olha, a gente distribui, por exemplo, um kit com mais de 60 placas sinalizadores de saúde e segurança, desde sinalização da reserva legal até o depósito de defensivos, passando pelo alojamento. Então, é um kit muito bem estruturado, um manual de construções rurais, caixas de primeiros socorros, pasta de entrega de documentos, de entrega de EPI. Nossa, é praticamente um kit bomba nuclear. Tem tudo lá dentro. 8 vídeos de diálogo diário de segurança. Então, como proceder para fazer um acero, como entrar em ambientes confinados, como fazer trabalho em altura, a NR35 e a NR33. Nós orientamos eles como a sequência correta de você vestir e tirar o EPI.
no aplicador de herbicida, por exemplo. Claro, lembrando que essa roupa pode estar contaminada, que esse equipamento pode estar contaminado. Então, assim, realmente é um enxoval. Completo, que delícia, é um enxoval mesmo. A gente tem muito material interessante. E agora, o mais recente, que é o Manual de Gestão de Resíduos. Que era a principal dificuldade que vocês viram. O importante, pelo que eu estou vendo, é que vocês vão ao produtor para explicar efetivamente, dar um norte com relação ao atendimento de normas. Isso. E do próprio produtor vocês recebem as demandas mais comuns. Exatamente. A gente faz Por isso que está super elaborado. A gente faz uma enquete no início do ano. Ano passado foram quase 10 mil produtores entrevistados. Desses 10 temas, quais são os 3 prioritários? Então, por exemplo, ano passado saiu o Código Florestal e NR31, Gestão de Resíduos. E aí a gente vai lá e dá mais força ainda, mais enfoque para esses temas. Não, sensacional. E eu sei aqui, a gente tem 1 minutinho esse bloco para você me dizer, que você me falou que tem, e quero saber, o top 10 de multas. Ah, é verdade. Mais ou menos, assim, lembra de umas 3 para a gente. Olha, a primeira é a parte de exame admissional, periódico e demissional. Então, o exame admissional hoje custa entre R$30 e R$50, né? É muito fácil, qualquer lugar você consegue fazer ou levar o seu funcionário para fazer o exame. Se o funcionário não tiver esse exame e chegar à fiscalização, pode cobrar até uma multa de R$1.000 a R$1.500 por funcionário. Então, se você tiver 15 funcionários, R$15 mil de multa, você gastaria no máximo aí R$500, R$400. Não vale a pena essa economia. Não vale. O outro, que eu me recordo bem, é não entregar o EPI. E essa é bem curioso. Por quê? Todo produtor, ou quase todos, entregam o EPI, só que quase nenhum faz o registro que entregou. Ai, olha só. E aí o fiscal chega lá, o funcionário não está usando, porque realmente em condições tropicais é difícil você usar aquela vestimenta toda. E a primeira coisa que o fiscal vai fazer é: produtor rural, gestor da fazenda, você entregou o EPI para o seu aplicador de herbicida? Entreguei. Você pode me provar? Não. Não tem. Então a gente tem uma pastinha com papel carbonado. Aqui, entreguei um capacete, entreguei o viseiro, o óculos, bota. a bota, exatamente. Muito bacana, muito bacana. Pessoal, tá super interessante. A gente ainda vai falar de muita coisa. Eles têm um outro programa com relação a óleos. A gente está em época de mudança de matriz energética. O mundo está pedindo isso e a gente está falando de reciclagem de óleo. E o óleo serve para energia. Então, vamos lá, né? A gente vai agora para um intervalinho muito rápido e na volta eu continuo a conversa com o Bernardo Pires. De volta com a Ação Sustentável, recebendo hoje Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. E não é só essa preocupação dos óleos vegetais, a gente está vendo que tem muita coisa envolvida, né, Bernardo? A gente está falando de lei trabalhista dentro da fazenda, a gente está falando de gestão de resíduos. O Soja Plus hoje atinge mais ou menos quantos produtores? Soja Plus, desde 2011, Samantha, atendeu em sala de aula 6.500 produtores e gerentes. Na fazenda, a gente atende atualmente a 2.300 fazendas. Foram em torno de R$28 milhões investidos no programa. E a gente conta aí com parceiros nesses 5 e agora com Maranhão, 6 estados. Quem tiver interesse em participar, tudo que a gente comentou aqui, os cursos, os materiais, assistência técnica na fazenda, é 100% gratuito. O produtor rural não paga nada. Nossa, gente, olha que sensacional. Por que isso? Porque a gente quer melhorar cada vez mais, né? Porque a imagem nossa é muito boa, quer manter essa boa imagem da produção nacional, uma produção sustentável. Sim. Então, a indústria, junto com as associações de produtores e federações de agricultura, somam esforços para poder ajudar o produtor e com isso todo mundo ganha. É um jogo de ganha-ganha, isso que eu ia dizer. Exatamente. Porque, na verdade, as indústrias se beneficiam de um produtor eficiente, óbvio. Exatamente. Vai dizer, nossa, está fazendo de bom samaritano? Um pouco existe sim amor, existe sim vontade de fazer o bem, mas existe o retorno financeiro, como a gente fala de sustentabilidade, o tripé do econômico está lá também. Lógico, você tem que atender os mercados mais exigentes e que pagam mais, né? Se o produtor que estiver assistindo a gente quiser participar... www.sojaplus.com.br. Nosso site foi recém-reformulado ano passado,
está com cara nova, tem todas as informações, telefone de contato, e-mail, aonde que a gente atua, quais os municípios, inclusive tem todos os materiais que a gente distribui, Olha quem que quiser bacana. fazer Já download, conhecer, né, para baixar. manual de construções rurais, gestão de resíduos, essa é a parte de GNR31. O nosso próprio checklist está na íntegra lá no site. Então, os vídeos de segurança. Então é www.abiov www.sojaplus.com.br e www.abiov.com.br para quem quiser conhecer um pouco mais da Abiov, dados estatísticos e o que a gente faz em relação à formulação de políticas públicas. Tá, então é sojaplus.com.br. Se você não anotou, você manda aqui para a gente no Ação Sustentável que a gente passa para você. Mas a gente não fala só de produtor rural aqui, porque na verdade a Abiov foi além. Nós estamos falando das indústrias de óleos vegetais. Eu não sei se você se lembra que os óleos vegetais também são base para biocombustíveis. A gente está em era de discussão de mudanças climáticas. Teve aí a COP, né, que foi em Madrid, era para ser no Chile, acabou sendo em Madrid. E foi uma discussão muito grande a respeito de o que os países estão fazendo para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Exatamente. E é um uníssono. Né? O mundo inteiro diz o seguinte: tem que mudar a matriz energética e parar de queimar combustível fóssil. Isso. E nós precisamos fazer isso começando a queimar óleos vegetais, biocombustíveis. Isso. Exatamente. Existe algum braço da Abiov que está trabalhando com isso? Com certeza. A Abiov, ela trabalha muito forte no biodiesel. Há muitos anos a Abiov é protagonista no Brasil em relação ao biodiesel. Muitas das nossas empresas associadas investem nesse ramo, nesse setor. E agora, indo um pouco para o lado urbano, né, nós temos um programa que é muito interessante, que é o programa Óleo Sustentável. O que é isso? Às vezes você conversa com pessoas em São Paulo, no Paraná, pessoas urbanas, né, sobre a importância de se proteger a Amazônia, de se proteger o Cerrado, do que a gente faz para que isso ocorra. E todo mundo gosta, todo mundo acha simpático, né? Parabeniza. Mas o que você no dia a dia pode fazer para proteger a Amazônia, uma pessoa que mora numa grande capital? Pouca coisa. Por outro lado, o que todo cidadão pode fazer, por exemplo, para ajudar na reciclagem? Reciclagem de óleo, de embalagem, PET. Praticamente tudo, é o seu dia a dia em casa. Então, a gente comenta, olha, você quer ajudar o meio ambiente, quer fazer sua parte, não joga o óleo na pia da cozinha. Simples assim. Exatamente. E isso a gente chama muita atenção aqui no Ação Sustentável, porque as pessoas costumam distanciar o problema. Então, a gente vai cuidar de não desmatar, a gente vai criticar quem polui, mas em casa a separação do resíduo já é muito precária no Brasil. Exatamente. As pessoas não separam. Eu não separo porque aqui na minha cidade não tem coleta seletiva. Não interessa. Faça a sua parte, que ou um catador vai passar lá e vai se beneficiar fazendo renda daquele reciclável, ou na hora que aquilo for para um aterro, para alguma coisa, vai ter lá algum tipo de segregação desse resíduo. Então, faça a sua parte. E uma gota de óleo que cai na água encarece demais o tratamento dessa água nas estações de tratamento. Tanto é verdade que em 2015 nós assinamos um termo de compromisso com a CETESB e com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para ampliar os pontos de entrega de óleo aqui em São Paulo. Na época tínhamos 1.400 pontos, hoje a gente já tem 1.700 pontos. No estado de São Paulo. No estado deÃo Paulo. Olha que maravilha. E a gente está falando daquele óleo de cozinha que todo mundo usa para fritura. Exatamente. Não estamos falando de nenhum óleo especial, de motor. Não, é o óleo do dia a dia que a dona de casa, o gestor do lar. O gestor, obrigada. Me enquadro nessa categoria. Utiliza aí no seu dia a dia. É um ato simples. Em muitas ocasiões, você leva 3, 4 litros de óleo usado, ganha um novo ou ganha uma barra de sabão ecológico. E faz bem para todo mundo, né? Ajuda a manter a qualidade dos nossos recursos hídricos. E o óleo de cozinha reciclado é muito interessante, porque ele vai para biodiesel, então você diretamente está contribuindo com a mitigação do aquecimento global. Ele vai para tintas e vernizes. E também pode-se fazer o sabão ecológico. A gente recomenda fazer o sabão sem a soda cáustica, usando o óleo de cozinha residual. Porque senão, ao invés de jogar o óleo na água, você vai jogar soda cáustica na água exatamente. também.
Essa identificação de sabão ecológico já tem hoje nos supermercados, a gente pode perceber que já tem essa identificação e antes o preço era muito diferente, era muito mais caro, não é mais. Toda razão. Né? A gente percebe que há nesse programa de coleta de óleo, qual que é o caminho? O que se faz? Então eu tenho lá. E o pessoal acha que é complicado. Gente, não é complicado. A hora que acabou a fritura, você pega a panela, joga dentro de um vidro. Um vidro de pepino que você comprou, um vidro de qualquer embalagem que você tem em casa, joga esse óleo lá dentro, tampa e entrega nesses postos de coleta. Normalmente, o que o pessoal utiliza, e até a gente faz a reciclagem dupla, é uma embalagem PET de refrigerante de 2 litros. Então, ele leva aquele óleo usado e a gente ainda consegue reciclar a embalagem e reciclar o óleo. Olha, você já faz 2 vezes. 2 vezes. Tem condomínios que já tem, e as pessoas às vezes moram no prédio, moram no condomínio e não sabem que o condomínio recolhe na portaria isso para entregar em grande quantidade nos postos de coleta. Isso. E aí chega lá, o que faz com esse óleo? Bom, primeiro assim, quem está nos assistindo e quer participar, ajudar, basta entregar no ponto mais próximo da sua residência ou do seu trabalho e para isso no site www.oleosustentável.org.br você digita, por exemplo, onde você mora, onde você trabalha e rapidamente vai identificar um raio aí de 2, 3 quilômetros, todos os pontos de entrega que tem perto da sua propriedade. Gente, é a tecnologia ajudando a sustentabilidade. Até o Street View ali, você visualiza o supermercado, a farmácia, a igreja, tem para todo todos gosto. Os pontos de referência. Oleosustentável.org, tá? Não é .com. Oleosustentável.org.br. Identifica o ponto e você não tem mais desculpa para não fazer, tá? Século 2020, século 21, não dá para não fazer mais. A gente se sente bem ajudando. Né? Não, e além disso, né? Além de você fazer a tua parte, eu só acho que a única justificativa que as pessoas têm para criticar e para exigir é se elas fazem a parte delas. Senão vira hipocrisia. Exatamente. Né? A gente não tem... e o trabalho também muito forte nas escolas, né? A gente atendeu aí 400 escolas, 200 mil alunos, porque quando a criança fala com o adulto, é diferente. É diferente. Aí chega até a ter uma questão moral. Não, né? A gente fica com vergonha. Fica com vergonha. Fica com vergonha. Exatamente. Mãe, não joga nesse lixo aí, no outro lixo. Então você já fica sabendo do seu papel de exemplo. E você jogar o óleo na sua pia, você vai entupir a sua pia, vai entupir o encanamento do seu prédio, da sua casa, traz mau cheiro, pode trazer insetos indesejáveis. Você sabe que esses dias eu li no elevador de um prédio que eu entrei, um pedido específico do síndico que eles estavam tendo que limpar a caixa de gordura com muita frequência, isso causava vários transtornos, tinha que parar, chamar, além dos custos, por conta de estarem descartando de uma forma errada os óleos e tudo isso usado. A gente daqui a pouco vai para o próximo bloco, que é o último, que a nossa conversa está indo muito bem, eu vou sair daqui recicladora de tudo, mas por enquanto a gente dá mais um intervalinho, você fica aqui com a Ação Sustentável, a gente já vem. E estamos de volta para nosso último bloco da entrevista aqui no Ação Sustentável, que recebe hoje o gerente de sustentabilidade da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o Bernardo Pires. E está indo muito bem nossa conversa, viu, Bernardo? Porque eu já estou aqui com sede de implementar no meu condomínio que não tem esta iniciativa de recolhimento de óleo. Conte conosco. Eu tô aqui, gente, eu tô meio intrigada, vou contar para vocês uma coisa. Eu recebi uma revistinha, dá para dar um close na revistinha? Recebi a revistinha que o Bernardo trouxe aqui para mim, que é a Capitã Recicla. E essa Capitã Recicla, eu tô achando ela um pouco parecida comigo. Não sei. Ô, Bernardo, de onde que vocês tiraram essa... Acho que é o corte de cabelo novo, né? Tô achando. O que é isso? Explica pra gente. A Capitã Recicla, ela é uma personagem que foi criada pela Biov, né, no âmbito do programa Óleo Sustentável. E ela tem superpoderes. Ela recicla o óleo, ela retira... Sou eu mesmo, gente. Já tinha certeza. O lixo da praia, né? E ela também mostra para as crianças e para os adultos, naturalmente, como você deve fazer um descarte adequado do seu óleo de cozinha, das suas embalagens em casa, como ajudar a preservar o nosso país, né? É interessante porque, como a gente começou no último bloco falando da proteção da Amazônia, do Cerrado,
isso realmente fica mais restrito a um grupo de pessoas, de especialistas que trabalham nessa área, né? Ou mercado específico. Mas reciclagem de embalagem, gente, reciclagem de óleo, todo mundo pode fazer no seu dia a dia, na sua casa. Então, é algo assim, factível, né? Sim, palpável. Né? Palpável. Esse ambientalismo que a gente tem apaixonado, né? Quem se preocupa com isso, de fato, tem uma paixão. Isso. A gente pode colocar em prática com ações boas dentro de casa e muitas vezes não faz isso, às vezes até por desinformação. Exatamente. Você sabe que a minha filha faz biologia e a gente estava colocando lá as metas de sustentabilidade de 2020, óbvio, eu tenho que fazer em casa. E ela falou, nossa, esponja de lavar louça, não sabia que tinha um jeito específico de reciclagem. Então, às vezes, a desinformação a respeito de determinado produto leva à não ação. Exatamente. E essa revistinha trouxe todos esses esclarecimentos do que reciclar, como reciclar. É super colorida, a gente fala de tudo. Muito bacana, muito bacana. Você falou 200 mil alunos. 200 mil alunos. Gente, é um número significativo, né? Se metade disso já fizer se tem um poder multiplicador aí com os pais, já são 400 mil pais, né? 400 mil pais, sensacional. E isso, onde está funcionando esse programa? Normalmente em escolas públicas, que é a nossa prioridade, né? Então, ano passado nós fizemos esse trabalho em 10 municípios no estado de São Paulo e eu queria anunciar em primeira mão também, dia 14 e 15 a gente vai fazer uma mega campanha no Guarujá. Por que Guarujá? Verão, praia. Guarujá, praia, tem muito turista, a população quase que dobra, né? Sim. E aproveitar a ocasião e fazer essa orientação, essa capacitação de como você pode contribuir para a reciclagem, né? Dos materiais que você utiliza no dia a dia na sua residência. Eu estou achando que eu vou vestida de Capitã Recicla para ajudar a fazer essa ação no Guarujá. Até porque no Guarujá também, né? Vamos lá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, estou super satisfeita de saber de todas essas ações. Acho que é disso que a gente precisa, de efetividade nas atitudes sustentáveis. E a gente tem tanto bom exemplo. Tem. É impressionante, depois que eu comecei a fazer esse programa, eu mesma não tinha conhecimento de que nós temos no Brasil tantos bons exemplos de ações sustentáveis, porque a nossa comunicação talvez falhe um pouquinho. É verdade. Né? Então, para isso que existe esse programa aqui, para a gente comunicar. Muito bem. Eu queria terminar com você, Bernardo, falando um pouquinho desses números super fresquinhos que saíram agora de produtividade do Brasil que a Conab divulgou. Isso. Primeiro, sei que você tem a informação de quais são esses números, se não tiver de cabeça a gente pede uma colinha, porque ele trouxe tudo anotado, mas fora isso, o que nos intriga é o crescimento que a gente teve no meio desse turbilhão pelo qual o Brasil passou, político, mundial, de crise, de mercado externo. Então, incrível, fala pra gente desses números um pouquinho. Apesar de todas as adversidades, o número surpreende. A Conab publicou hoje que nós vamos ter um aumento de 2,5%, quase 3% na produção de grãos. Essa produção para a safra 19/20 está estimada em 248 milhões de toneladas. Gente, para e pensa um pouquinho nesse número, porque quando a gente fala 2% de aumento, já é um grande aumento diante do mercado que nós tínhamos e das condições econômicas, enfim. Mas 2% de muito é uma coisa astronômica. Exatamente. E para a sojicultura, que é o carro-chefe da Biove, para a soja, o aumento ainda é mais surpreendente. A gente vai sair, segundo as projeções da Conab, de 116 milhões de toneladas na safra 18/19 para 122 milhões de toneladas 119/20, ou seja, um aumento de 6%. 6% de crescimento efetivo de produtividade. E que provavelmente vai manter o Brasil por mais um ano, já é o terceiro, quarto ano consecutivo, como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Que delícia, que delícia. Tem gente que critica, porque diz, é monocultura, é deserto verde, enfim. Mas a gente precisa lembrar que dentro dessas propriedades que são, de fato, de monocultura, existem áreas de preservação permanente com vegetação nativa, existe o índice de reserva legal exigido, são boas práticas de conservação de solo, de uso de pesticidas ou de quaisquer produtos, a Biove trabalha com isso também. Então, a gente sabe que, de fato, é um número de se orgulhar, né? De se orgulhar, você sabe, Samantha, que a soja é plantada em 36 milhões de hectares, mas hoje você tem quase 10 milhões de hectares no Brasil com integração lavoura, pecuária, floresta. E a LPF, sou fã
que de quebra LPF. bastante essa questão da monocultura. E, além disso, todo produtor tem os seus percentuais de reserva legal, de APP, seus corredores ecológicos, e a gente consegue trabalhar perfeitamente sem agredir o meio ambiente. Contribuindo, né? Fazendo essa produção desse tamanho gigante e contribuindo efetivamente para o meio ambiente. Lógico, lógico. Eu sugiro a você que não conhece uma fazenda que faça o método ILPF da integração lavoura, pecuária e floresta, que vá conhecer. Até o boi parece que é feliz lá. Na sombra, né? Na sombra. Quem não gosta, né? E o pasto vem de uma forma sensacional. Exatamente. Depois de um plantio de lavoura. Então, recuperação de solo é inacreditável e é uma técnica brasileira. É porque só com a soja você tira aí 3 a 4 mil quilos por hectare. Mas numa integração lavoura, pecuária e floresta, se você somar a carne, mais a madeira, mais o que você tira de milho, de soja com os grãos, você pode chegar a quase 10 mil quilos de produtos, né? Leite, madeira, carne, grão. Diversificado, você não fica na mão de um mercado que pode estar sujeito a uma crise econômica, então você tem essa... Tem o uso múltiplo da propriedade rural. Exato. É bem interessante. É muito bacana. E muito moderno e made in Brasil. Né? Não, e fora que, em termos de sustentabilidade, é o que há de mais eficiente em recuperação de solo hoje. Exatamente. Então tem tudo de bom. Gente, que delícia da boa notícia. Muito obrigada pela sua participação. Samara. Um super 2020 pra gente. Para vocês também, para o pessoal aqui da equipe de vocês. Muito obrigada. A gente sempre tem muito prazer em poder contribuir e na próxima oportunidade a gente traz mais novidades para vocês. Não, a gente traz você porque você está craque já. Obrigada, Bernardo. Obrigado. O Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, acessa lá na página nossa na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play, também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Ação Sustentável.